E, novamente, o Senhor contradiz todo a sua criação de pensamento quando o Senhor fala que a igreja ela se vendeu às propostas do príncipe, que seria o Partido dos Trabalhadores que está no governo. E neste ponto, eu não estou fazendo separação nem da igreja católica, nem da igreja protestante. Eu estou falando como um todo, da mesma maneira que o senhor coloca no seu vídeo. Que o governo ele costurou acordos com essas duas bases para manter o poder. Aí eu questiono, a fé que o senhor está conclamando e dizendo que a fé está sendo corrompida, na verdade não é a fé que está sendo corrompida, é a instituição igreja que está se vendendo para conseguir vantagens que ela busca, ou seja, está fazendo política para alcançar os seus objetivos. E a questão que eu coloco, a fé depende da igreja? Ou a instituição igreja depende da fé? Novamente, o senhor derruba a sua própria linha de pensamento ao dizer que toda a construção de doutrinação que é feita para as pessoas que acreditam na instituição igreja, toda a doutrinação que é feita, ela é feita em prol não do que a palavra ensina, mas sim dos interesses ocultos da própria instituição em conjunto com quem governa. Ou seja, novamente o Senhor vem dizendo que a fé ela é independente da instituição religião, porque o que eu extraí do seu discurso, a doutrinação é feita em cima dos interesses do príncipe. Porém, não negue a culpa que a instituição tem, porque conhece a verdade, mas não a diz. Aí o senhor vem com um discurso mais tendencioso que eu fico mais receosa com essas palavras. O senhor começa a dizer que o evangélico é melhor do que o católico, porque o evangélico ele expressa a opinião, mesmo que não seja correta, mas ele vai lá e expressa, e o católico não. Aí o senhor começa a dizer, cadê aqueles padres que faziam passeata? Cadê aqueles padres que faziam greve de fome? Isso é incoerente. O senhor está querendo que as pessoas se autoflagelem para afagar o desejo de poder e não de falar a verdade? Outro ponto. Aí o senhor vem falar de moralidade, que o governo está perdendo todas as linhas de moralidade. O Estado é laico. O Estado ele não se prende à doutrinação religiosa. E o objetivo do Estado, como eu já disse numa videoaula sobre o Estado laico, ele tem 3 condições para existir no Estado. O Estado precisa de um povo, precisa de um território e precisa de uma soberania para atingir o bem comum deste povo, desta nação. E o Estado, quando ele se forma para várias pessoas de várias linhas de
pensamentos diferentes. E com isso vai ocorrer a evolução do pensamento dessa nação. E o Estado tem que acompanhar isso. Como eu posso dizer, assim, ame ao seu próximo, mas se ele é gay, o odeie. Seja bom, mas se for ateu, taque pedra. Obedeça as leis de Deus, mas negue as leis do Estado. Que coerência é essa? Sinceramente, essa parte é a que mais me revolta. Quando o senhor diz que o senhor sente vergonha porque a sociedade, ela olha o senhor como se o senhor fosse parte de uma coisa podre. O senhor está pregando a religião da insegurança, que é a religião que já existe no mundo, que fazem pessoas que são super inteligentes acreditarem que são burras. Pessoas que são lindas comecem a acreditar que são feias. Pessoas que o ser humano, o próprio ser humano acreditar que ele é tão incapaz que ele tem que viver infeliz, que é o que muitas pessoas têm se levantado contra isso. E a própria palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo falou que você conhece a árvore pelo fruto que ela dá, que você não julga a pessoa pelo rótulo que ela tem, você tem que julgar a pessoa pelo fruto que ela dá, ou seja, como ela se posiciona e como ela se mantém. O senhor está querendo... Eu quero que o senhor me responda. O desejo que o senhor prega é que as pessoas se tornem escravas? Não sei se o senhor leu algumas passagens da Bíblia onde Jesus ele condenava os fariseus da época que ele vivia. E fariseu naquela época eram os grandes doutrinadores e os grandes senhores da lei, que afastavam as pessoas da verdadeira vontade de Deus. E os fariseus, a todo momento, sempre procuravam alguma maneira de atacar Jesus, dizendo que o que ele pregava era mentira. E todo este discurso que o senhor tem feito remete diretamente a uma passagem, a duas passagens bíblicas que falam o seguinte, que os fariseus eles pensavam que Jesus era do diabo. E Jesus, sabendo como eles pensavam, lhes disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 25 e 26. Eu quero lhe perguntar o seguinte. Se a igreja, toda ela, está caindo hoje, é porque ela está dividida. Como ela pode subsistir se as próprias pessoas que estão dentro dela estão divididas em suas linhas de pensamento? A grande questão que eu quero lhe perguntar, padre, o senhor fala que o homem deve obedecer à lei de Deus. Concordo. Mas eu lhe questiono de alma aberta e pensamento sem qualquer tipo de julgamento. Como eu posso guardar a lei de um ser superior a qual eu não vejo, se eu sou incapaz de obedecer um ordenamento jurídico imposto por uma instituição que eu sei que existe e que eu vejo? E como eu posso falar em obediência
e quando me interessa, eu prego a divisão e a desobediência.